Bíblia nos apresenta escolhas e também as consequências das escolhas feitas. Esse é o estudo de número 822 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E Jesus, ele coloca diante de nós duas portas, dois caminhos e as consequências de nossas escolhas. Vamos ao nosso tema. Uma escolha necessária, duas portas, dois caminhos e dois destinos eternos. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14, que diz: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. A Bíblia ela nos mostra que diversas vezes foi apresentado ao povo de Deus a oportunidade de escolherem. Assim como uma ação traz uma reação, uma escolha tem consequências. Vamos, por exemplo, nos lembrar de Moisés, quando ele reúne o povo de Israel, ele coloca diante do povo israelita duas opções: bênção ou maldição. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí ele mostra as consequências da escolha deles. Deuteronômio capítulo 11, verso 27. A bênção: quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A bênção, ela é condicional à obediência. A bênção virá sobre vocês, Moisés falando para o povo israelita, quando vocês cumprirdes os mandamentos do Senhor. E a maldição, Moisés também mostra que é condicional à desobediência e à infidelidade a Deus. Deuteronômio capítulo 11, verso 28. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Moisés está apresentando para o povo de Israel uma escolha. Escolham ou a bênção ou a maldição. A bênção se vocês obedecerem ao Senhor, e a maldição se vocês desobedecerem, se vocês forem infiéis ao Senhor. E Moisés mostra uma vida relacionada à felicidade, e ele também apresenta a morte relacionada à destruição e à infelicidade. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, perenes ou a morte, destruição e infelicidade, vida ou morte, felicidade ou infelicidade. Tem outra versão que diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Moisés estava mostrando àquele povo que eles tinham o direito de escolher. Moisés estava mostrando para o povo de Israel a consequência de escolher a vida. Vamos conferir? Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e verso 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que interessante, se vocês escolherem a vida, vai viver vocês e os vossos filhos. Mas para quê? Para que vocês amem o Senhor seu Deus,
para que vocês ouçam o Senhor, para vocês se apegarem firmemente a Ele. É tremendo, sabe por quê? Porque Moisés ainda fala, pois o Senhor é a sua vida. Quantos estão desprezando a vida que é Jesus Cristo? Mas o profeta Elias, ele também apontou para o povo de Israel o quanto eles estavam com pensamento divididos. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Não podemos ser igual ao povo de Israel, não dizer nada e ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós devemos estar alicerçados no Senhor. É necessário uma decisão que é feita pela pessoa. A consequência, quem terá? Quem sofrerá é a pessoa que fez a escolha. Por isso que sempre fala-se que a salvação é individual. Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é individual. Cada um vai prestar conta das suas ações, da sua escolha, da sua decisão diante de Deus. João no capítulo 1, verso 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Cada um vai prestar contas da sua escolha diante de Deus. Jesus, ele apresentou aos homens as duas portas, como nós vemos no nosso texto base, porta estreita ou porta larga, e ele ainda aconselhou, ele orientou a entrarem pela porta estreita. Vamos ver sobre essas duas portas, começando com a estreita. Jesus, no versículo 14, ele mostrou sobre ela ser estreita e disse mais, disse que é difícil o caminho que conduz para ela. Mateus, no capítulo 7, o verso 13 é a parte inicial e o verso 14 diz assim, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, é difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Mas a gente vê que o versículo 13, a parte A diz, entrai pela porta estreita. Entrar é um verbo, mostra uma ação na segunda pessoa do imperativo do verbo entrar. É uma ordem que Jesus está dando, por isso que é no imperativo. Eu me lembrei do Salmo 100, o salmista, ele convida a entrar com a adoração diante de Deus. Salmo 100, capítulo 3, verso 4, reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hino de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Que convite o salmista está fazendo? Vamos entrar na adoração, vamos exaltar, vamos bendizer o nosso Senhor. A porta ela é estreita, a porta ela é Jesus Cristo. João capítulo 10, verso 9, o próprio Jesus fala, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagens. Não adianta imaginar que vai chegar-se a Deus através de outras portas, porque a única porta que conduz a Deus se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o mediador entre Deus e entre nós que somos homens. Jesus é o acesso que nos conduz a Deus. Ele é o acesso à salvação. E quando falamos de pastagens, lembramos do quê? De alimento e de provisão.
Jesus, ele é a figura do nosso pastor, o nosso bom pastor, o bom pastor amoroso, cuidadoso, protetor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Isaías capítulo 40, verso 11, olha o cuidado do pastor. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. É o cuidado nos detalhes. Isaías mostrando que o nosso bom pastor, o nosso Senhor, ele tem com cada uma das suas ovelhas. A entrada para o aprisco é somente através da porta que se chama Jesus Cristo. João capítulo 10, verso 1, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra pastagem, esse é ladrão e assaltante. Não existe outra porta que conduza ao céu, que conduza ao Deus Todo-Poderoso, a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso acesso ao nosso Deus Pai. Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2, Paulo diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito claro que a porta se chama Jesus. A porta é estreita, sabe por quê? Porque é necessário renunciarmos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos propósitos, crucificar o nosso eu e deixar Cristo resplandecer em nós. Vamos conferir em Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Não dá para servirmos a Jesus de qualquer maneira. Se eu sirvo a Jesus, se eu estou na porta chamada Jesus Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo. Não dá para agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o mundo, porque se eu agradar a Deus, o mundo vai me odiar. E se eu agradar o mundo, eu não vou estar em Jesus Cristo. A porta é estreita, porque é necessário esforço e dedicação. Não é de qualquer jeito que servimos a Jesus, não. Lucas capítulo 13, o verso 23 e o verso 24. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Renunciar, abandonar a sua carne, crucificar a sua carne não é fácil. Mateus no capítulo 11, verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Essa porta estreita é uma porta que exige renúncia, que exige obediência, porque obediência é a prova do nosso amor ao Senhor. João capítulo 14, verso 15 diz: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Ação e reação, obediência é prova de amor. Para passar pela porta, é necessário passar por obstáculos. Muitas pessoas se colocam como obstáculos, sabe para quê? Para impedir o nosso acesso ao Deus Todo-Poderoso. São pessoas que não têm a Deus, e a Bíblia fala muito sobre isso. Podem ser pessoas religiosas, como vemos Jesus repreendendo os fariseus. Mateus capítulo 23, verso 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto
vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Pessoas que se colocam como opositores, pessoas que colocam empecilho, pessoas que tentam nos afastar de Deus. A porta que é Jesus é estreita, o caminho é apertado, porque não é de qualquer jeito que nós agradamos a Deus, não é de qualquer jeito que nós chegaremos ao céu. E olha, Jesus Cristo, Ele é o caminho. João capítulo 14, verso 6, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é apertado, porque o caminho fala de santificação, fala de santidade, fala de separação do mundo. Isaías capítulo 35, verso 8, ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá tão somente aos que são do caminho. Olha, caminho com C maiúsculo. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Mas também a Bíblia nos mostra que o caminho é caminho do arrependimento. Provérbios capítulo 9, verso 6, o rei Salomão fala assim: abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Nós recebemos o Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Senhor nos mostra, o Senhor nos aponta a importância do arrependimento para o perdão dos nossos pecados. Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. É maravilhoso você saber que você serve um Deus vivo, você serve um Senhor poderoso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele é a porta, é através dele o caminho que conduz aos céus. Essa porta é estreita, esse caminho é apertado, mas ele conduz à vida, a vida eterna. Já em contrapartida, a outra porta ela é larga, ela é ampla. Sabe por quê? Porque é conduzida pelo Deus desta era perversa. A outra porta conduz à perdição. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem no Senhor, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não receberam o Espírito Santo, andam no caminho da ilusão, num caminho amplo, mas escravizados pelas paixões, pelos desejos pecaminosos. Eles servem ao Deus deste século. Tito capítulo 3, verso 3 diz assim: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Quem serve ao Deus deste século é pessoa cheia de inveja, cheia de maldade, desprezam os outros, odeiam os outros, vivem iludidos, são desobedientes a Deus. Eles andam no caminho da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. São pessoas que andam no caminho da desobediência, que está destinado à perdição se não se arrependerem, se não se voltarem para a porta que é Jesus. Essas pessoas, elas vivem para si, elas vivem pensando em obter as coisas terrenas, elas vivem pensando em se ocupar
preocupando em agradar-se mais e mais. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 19, o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno, eles vivem preocupados somente com esse momento presente. Nesse caminho, o homem vive no engano, na ilusão, na rebeldia contra Deus, na desobediência. Eles estão preocupados em se agradarem, em se satisfazerem. Eles vivem num egoísmo. Apocalipse capítulo 12, verso 9, olha o que diz: assim o grande dragão foi excluído, para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Para quem anda nesse caminho largo, nessa porta ampla, onde tudo é permitido, são pessoas que se acham sábios, mas são tolos, pois eles vivem como escravos do pecado, como escravos do diabo. Eles têm como destino a destruição, a ruína, a separação eterna de Deus. Eles têm como destino a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como nós precisamos andar no caminho que conduz ao céu, andarmos no caminho que se chama Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que possamos fazer como fez Moisés, como fez Elias e como Jesus nos orientou, que possamos escolher a vida. Escolhamos, pois, a Jesus, pois mesmo sendo difícil, não estamos sós. E eu vou concluir dizendo: nós teremos a recompensa. A recompensa é uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se você foi edificado, faça os seus comentários, compartilhe, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Deus te abençoe e fique com Deus.